Irmãos, a paz do Senhor, neste sábado, dia 12 de setembro, gostaria de trazermos uma palavra, uma reflexão para abençoar a tua vida. Hoje eu quero falar sobre Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17. A falibilidade dos projetos humanos. E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Diz que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a nossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, esse texto é bastante atual para nós. É um texto que nos traz bastante reflexão. E alguém vai perguntar, pastor, fazer projetos, planejar a vida, é alguma coisa errada? De maneira nenhuma, meu amado irmão. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta a fazer desta forma. É realmente planejar. Se nós vamos ver a vida de homens de Deus, vamos ver que eles fizeram os seus planos, eles traçaram as suas metas, eles buscaram a forma pela qual poderiam acontecer. Qual é a diferença? Então, qual é o conselho aqui? Qual é a importante reflexão tirar daqui? É que o nosso projeto, o nosso plano, a nossa vontade, o nosso desejo, ele tem que estar enquadrado de acordo com a vontade do Senhor. É Provérbios 16, vou até ler para os irmãos, até alguns textos de Provérbios aqui que são bem profundos para nós nesse sentido. Aqui abrir rapidamente para os irmãos. Provérbios, capítulo 16. O versículo 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, quais são as preparações do coração? Os planos, os projetos. É porque não é Deus que vai planejar por nós. Nós vamos ter o nosso plano. Nós vamos planejar, nós vamos almejar, porque Deus deu livre-arbítrio a você para escolher da maneira como você quer. Mas apresente o seu projeto a Deus. E por que eu tenho que apresentar meu projeto a Deus? Porque a gente sempre fala para os irmãos, eu só sei o que está diante de mim, eu só conheço aquilo que eu posso ver. Agora, Deus não. Deus sabe todas as coisas. E se eu estou disposto a apresentar meu projeto a Deus, esperar a resposta dele e aplicar em minha vida aquilo que ele quer, da forma como ele quer, do jeito como ele quer, então as coisas vão funcionar perfeitamente, porque ele está no controle de todas as coisas. Pastor, não vai ter nenhum percalço? Não, vai ter, pode ter, mesmo você apresentando o seu projeto a Deus, porque faz parte da vida e Deus muitas vezes permite que passemos por certas situações para que possamos aprender também. E o versículo 9 do mesmo texto de Provérbios 6, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, nós vamos ver na vida de muitos homens de Deus que tiveram seus projetos e apresentaram a Deus seus projetos e Deus não fez como eles queriam. Eu vou dar um exemplo claro para você. Eu já preguei aqui sobre esse texto, aqui numa das reflexões. Deus chamou Davi. Davi foi escolhido por Deus para reinar no lugar de Saul. Deus conhecia a vida de Davi. Davi era um homem que temia Deus, confiava antes ainda, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele confiou no Senhor, matou um urso, matou um leão, defendendo as ovelhas de seu pai. Depois já, antes de estar no exército, antes de outras coisas mais, em nome do Senhor do Exército, ele derrotou Golias e salvou o exército de Israel da situação que estava passando. Então, era um homem que tinha muita experiência com Deus. Deus chamou, foi ungido por Samuel,
Depois Saul perseguiu, muitas coisas aconteceram, ele foi fiel ao Senhor, esperou o momento certo e veio reinar. Quando reinou, ali fez as coisas de acordo com a vontade de Deus, tirando um ou outro erro que ele cometeu, porque nós somos seres humanos e também cometemos. Ele também cometeu erros e pagou um preço até caro por causa desses erros que ele cometeu. Mas aí veio um momento onde ele fez um planejamento que era completamente aos olhos humanos, ao ver humano, né? Qualquer conselheiro, qualquer pessoa que conversasse, qualquer pessoa que estivesse fora da história e contasse, olha, existe um rei, que aconteceu isso sim, ele foi levado a reinar dessa forma, ele venceu as guerras, ele planejou isso. A pessoa ia dizer, puxa vida, que plano bom, e certamente é um plano bacana. Ou seja, qual é o plano dele? Vou construir um templo para o Senhor. Antes do tabernáculo de Moisés, não havia nenhuma possibilidade, em algum lugar, onde pudesse dizer que Deus se manifestaria. Deus manifestou muitas vezes isoladamente, em forma de anjo, outras maneiras, para falar com os homens do passado, como falou com Abraão, como falou com Jacó. Muitas coisas aconteceram, visões, sonhos, enfim, todas as maneiras. Mas lá no deserto foi criado o tabernáculo, havia o lugar santo e o santíssimo, estava a arca do tesouro, o propiciatório, e Deus descia com a sua glória sobre o propiciatório, manifestava a sua glória naquele lugar. Mas era um tabernáculo, era uma tenda. Depois foi para Siló, quando eles entraram em Canaã. Depois, quando Davi reinou, ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém, que se transformou na capital do reino. Mas agora ele tomou o desejo de construir um templo. Que ideia maravilhosa, que ideia boa. Mas, meu irmão, eu posso ter a melhor ideia para mim, até mesmo para a igreja, para qualquer coisa na vida, mas eu tenho que apresentar a Deus. O coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Ele tem a palavra final. Ele foi, consultou o profeta, e o profeta disse para ele, vai lá e faz. Até o profeta achou que era normal, que era certo, que era comum, que era realmente um ótimo desejo, um ótimo plano de Davi. Disse, tudo bem. Mas quando o profeta saiu, Deus chamou o profeta e falou, não, ele derramou muito sangue, então ele não vai construir. Mas vou profetizar que o seu filho possa construir esse templo. Então Davi planejou, Davi quis, Davi teve o desejo de fazer algo. Mas Deus tinha algo melhor, porque Deus sabia mais à frente o que iria acontecer. Davi participou da construção do templo? Pastor, sim, nós vamos ver. Davi preparou as turmas dos sacerdotes, deixou tudo organizado antes de Salomão reinar. Davi preparou muito material, muitas coisas, quando Salomão foi construir, já estavam preparadas por Davi, mas a construção em si foi feita por Salomão. É assim, pastor? Sim, meu amado irmão. Você faz o seu projeto e apresenta o seu projeto a Deus, seu plano, a sua maneira. É o que diz aqui o texto. Ó. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos um ano. Digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a nossa vida. Um a pouco aparece, um pouco desaparece. Aí vem o versículo talvez mais chave aqui do texto. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, dentro da vontade do Senhor. Até mesmo se vivermos, porque eu só estarei vivo se Deus permitir que eu esteja. Então há um exemplo bíblico no Antigo Testamento. Mas só no Antigo Testamento, pastor? Não. Nós temos exemplo bíblico também no Novo Testamento. E já falamos também aqui em reflexão, temos falado na igreja várias vezes. Esse exemplo eu vou até ler para você aqui. Está em Atos capítulo 16. É um exemplo bem forte sobre os projetos, as vontades de Deus para a nossa vida, né? Vamos lá. Versículo 6. Isso aqui era Paulo, que estava junto com Timóteo e com Silas, e preparando-se para ir pregar a palavra. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, eles queriam ali continuar na Ásia,
E o Espírito Santo falou não. Era um projeto deles. Eles não saíram assim, aleatoriamente. Eles faziam um traçado, vamos para essa cidade, para outra, para outra região. Agora o Espírito Santo falou não. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Mais uma vez, eles traçaram um plano. Eu quero ir para Bitínia, pregar na Bitínia. O Espírito Santo falou não. Aí vem o versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Já pregamos, já explicamos isso, já falamos várias vezes aqui, somente repetindo dentro do contexto desta pregação. Paulo queria ir para um lugar, os missionários com ele, os outros cooperadores com ele na obra queriam também. E o Espírito Santo falou: não, aqui não, ali não. Era ilícito o que Paulo queria fazer? Era errado o que Paulo queria fazer? Era um mau projeto? Não. Mas Deus certamente, eu digo isso aqui por fé. Onde Paulo não foi, que ele queria ir, Deus enviou outros que ali pregaram a palavra. Não é que Deus queria Paulo num lugar e que aquele outro lugar nem ouvisse a palavra de Deus. Nem ouvisse o que Deus queria fazer. Então, na verdade, Paulo foi para onde o Espírito mandou. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entrou ali em Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Ali já era a Europa, e Deus queria que o Evangelho também chegasse a toda a terra. O Senhor Jesus Cristo disse: ide sinais a todas as nações. Veja que ele falou isso para os discípulos lá no início, os discípulos ficaram presos em Jerusalém, só queria pregar ali. Aí o Senhor teve que fazer uma perseguição, aí foram se afastando, aí o diácono Filipe pregou lá em Samaria, depois o Espírito levou ele para pregar para o eunuco da rainha de Candace, e a palavra foi mais adiante para a África, e aí depois Deus chama Saulo, e ele prega, né? Depois vira missionário, prega em vários lugares, chegando até a Europa, e depois da Europa, o que não chegou antes ao mundo conhecido daquela época, né? Se estendeu pela a igreja primitiva, depois os pais da igreja foram diante, até que essa palavra também chegou nos outros continentes, chegou aqui no Brasil, através de missionários que vieram da Europa ou dos Estados Unidos, enfim. Então a palavra chegou a todos os lugares e alcançou todas as pessoas, e ainda hoje ela precisa ser pregada a todas as nações. Mas, certamente, o Senhor mandou outros para lá. Paulo entrou, pregou, Lídia se converteu, depois ele expulsou o demônio da jovem adivinhadora, foi levado para a prisão, pregou para o carcereiro, salvou toda aquela família e se instituiu uma igreja na cidade de Filipos. E hoje nós temos conosco uma carta riquíssima com 4 capítulos, a igreja filipense, com muitos ensinamentos maravilhosos que chegam para nós, a igreja do século XXI. Porque o propósito de Deus estava acima do propósito de Paulo. Eu sei o dia de amanhã? Não sei. Bom, pastor, o senhor mostrou pessoas que pegaram seu projeto e apresentaram a Deus. E Deus mudou o seu projeto. Deus fez de uma forma diferente. Algum exemplo bíblico de alguém que Deus fez um projeto e essa pessoa fugiu do projeto de Deus? Temos. Já preguei aqui também o livro do profeta Jonas. O Senhor mandou que Jonas fosse pegar a Nínive. Veja bem, meu amado irmão, o Evangelho, entre aspas, né, não tínhamos Cristo ainda, né, mas a boa nova de arrependimento e salvação chegando a uma nação ímpia. Isso no Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento os judeus só pregavam, só se uniam entre eles. Se alguém quisesse estrangeiro, tinha que se circuncidar, guardar a lei. E o Senhor mandou ele pregar Nínive. Nínive é uma cidade, um país, uma nação, um reino que era muito opressor para os outros países, as outras nações. E Jonas então resolveu traçar ele o seu plano depois de conhecer o plano de Deus. Isso é muito perigoso. Deus tem um plano na minha vida, na tua vida, na vida de cada um. Deus deu livre-arbítrio, você pode se afastar? Pode. Mas você vai trazer consequências à sua vida. Como Deus queria muito que pregasse a Nínive, então Deus envia, Jonas pega o navio para Tarso, Deus envia a tempestade, Jonas acaba sendo lançado no mar,
Deus envia um grande peixe que o engole. Ele não morre ali, ele sobrevive no ventre do peixe. Depois Deus ordena o peixe para vomitar na beira da praia. Ele tem que caminhar um caminho longo, chega até Nínive e prega. E quando ele prega, os ninivitas se convertem, começando pelo rei, que ouve a palavra, e proclama um jejum de homens, animais, de tudo, roupa de saco e cinza para arrependimento. E Deus então não destrói aquela cidade que tinha 120 mil pessoas, e Jonas ainda passa uma experiência ruim, querendo se justificar diante de Deus, falando para ele, por isso que eu não vinha. Porque ele achou que o Senhor, a mensagem era, por 3 dias, Nínive vai se subverter, se não aceitar a pregação, mas a ideia dele era pregar que ninivitas não aceitassem. Mas Deus nunca quer destruir sem dar a oportunidade. Deus manda pregar. O que a igreja está fazendo hoje? O que nós estamos pregando hoje? Jesus Cristo já veio a essa terra, já nasceu, já morreu, já ressuscitou, subiu ao céu e brevemente vai buscar a sua igreja. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e fizerem se batizar nas águas e fizerem parte da igreja, permanecerem fiéis, serão salvos como a palavra nos diz. O que permanecer até o final será salvo. Estamos anunciando isso para as pessoas. Mas eu prego com a esperança que pessoas aceitem isso. Muitos não têm aceitado. Mas até que a pessoa morra como ladrão na cruz, teve a última oportunidade, quase na hora da sua morte, ainda é tempo de salvação. Então temos que pregar achando que as pessoas podem, o Espírito Santo poderá convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e elas aceitarem a Cristo. Jonas não acreditou e achava até que ele sentou-se lá e esperou que fosse destruída a terra. E aí o Senhor deu a lição para ele com a borboleira que nasceu e morreu. E Jonas então pôde aprender uma lição e nós também aprendemos com ele. Então, homem na Bíblia Sagrada, a qual Deus traçou um plano, Deus fez de uma forma, e estes homens não quiseram entender a vontade de Deus e quiseram fazer as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos. Não, meu amado irmão, volto para o texto. Por que eu não posso dizer, amanhã irei a tal cidade e passarei um ano e contrataremos e ganharemos? Isso é um projeto. Eu não posso dizer porque, primeiro, eu não sei a vontade de Deus e não sei nem se eu estarei vivo. A maneira certa é dizer, primeiro a Ele, Pai, porque que é a nossa vida? Aí eu volto para você, meu amado irmão, porque a Bíblia é muito forte. Você tem que ler a Bíblia, tem que ter o hábito de lê-la. Todos os capítulos do Antigo Testamento, Novo Testamento, você vai ter lições maravilhosas. Provérbio 27:1 diz assim, não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Certamente, não está escrito aqui, mas Tiago conhecia esse texto. E ao escrever a sua carta, ele talvez esteja até fazendo uma citação bíblica do Antigo Testamento, quando ele diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Exatamente, praticamente, literalmente, o que está escrito em Provérbio 27:1. Porque que é a nossa vida? Que é a minha vida, que é a tua vida? Aí a gente pode fazer uma reflexão agora, com esse momento que estamos ainda passando, já bem melhor do que antes, mas com a questão da Covid-19. Começamos, já havia uma questão que está havendo uma situação na China, mas aquilo ficou assim meio que, não sabemos e tal. Começamos o ano e traçamos planos, projetos, todos nós, cada um na sua área. Eu como pastor tracei para a igreja, tracei para a minha vida pessoal. Os irmãos também traçaram em todas as áreas das nossas vidas, Quantas pessoas pensavam em se formar este ano na faculdade, de repente não vão se formar porque a distância não deu certo, algumas faculdades, por exemplo, nem vão voltar ainda esse ano, ou estudos, enfim, pessoas que pensavam, vou estagiar, ou vou arrumar o meu primeiro emprego. Tantas coisas aconteceram neste momento. Quantas pessoas, infelizmente, tinham os seus negócios e acabaram perdendo, pensavam até talvez em progredir, chegar mais adiante. Veio algo que não está sob o meu controle. Como no passado já houveram muitas coisas. Como foi assim na Primeira Guerra Mundial, como foi assim na Segunda Guerra Mundial, como foi assim em outras épocas da humanidade, em situações que houveram no mundo todo,
ou lugares específicos onde aconteceram tragédias, problemas, dificuldades, e as pessoas tiveram que reconstruir a sua vida. Então, pastor, então voltamos a mim. Eu não tenho que fazer plano, não, meu amor, eu tenho que fazer meu plano, mas sempre deixando ele no bojo da vontade do Senhor. Aconteceu algo diferente, aconteceu algo que não estava previsto, então eu peço a orientação de Deus, me adequo àquela situação e continuo, porque Deus continua conosco. Deus não é porque o plano foi mudado. Davi, quando Deus falou para ele, Salomão, seu filho, vai construir, ele fez uma oração e agradeceu a Deus. Paulo não discutiu, foi lá e pregou para quem tinha que pregar. Anunciou a palavra para quem foi até preso. Veja bem, Deus manda Paulo ir para Macedônia, mostra uma visão, passa a Macedônia ajuda, ele converte uma alma e antes de converter a segunda, ele estava preso numa cadeia. Poxa vida, mas Deus me chamou para ficar preso? Deus me chamou para me colocar dentro de uma prisão? Essa talvez seja a visão do homem carnal, do homem que não tem visão espiritual. Mas Paulo não era assim. À meia-noite, ele, Silas e provavelmente Timóteo também cantavam louvores a Deus. E aí, Deus então age com a sua mão poderosa e acaba acontecendo o que aconteceu. Terremoto, ninguém foge, prega para o carcereiro se converte, toda a sua casa é batizada, uma igreja nasce em Filipos. Aí depois ele é solto e aí ele vai para outro lugar fazer a obra de Deus. Então, eu vou apresentar o meu plano a Deus, meu projeto, mesmo que no meio haja circunstâncias contrárias, eu vou pedir a orientação de Deus e o projeto continuará. A vida continuará. Deus estará comigo. Naquilo que Ele projetou, sabendo que Ele tem o melhor para a minha vida. Por isso ele diz, não é por que a nossa vida? Um pouco aparece um pouco de tempo, depois desvanece. Em lugar do que ele dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Aí ele fala uma palavra forte no versículo 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, eu mando em mim mesmo. Muitas pessoas hoje fazem isso. Muitas pessoas excluíram Deus. Eu me lembro que, se não me engano, foi a filha de Billy Graham, Anne Graham, se não me engano foi ela, se não foi ela, foi o filho. Foi a um talk show da Oprah Winfrey, né, americana, um grande famoso, que ela hoje não tem mais esse talk show, logo depois das Torres Gêmeas terem caído. E a Oprah perguntou para a pessoa, né? Deus abandonou a gente porque veio aí nos Estados Unidos e depois de nada e de repente veio aqueles ataques terroristas em vários lugares, as Torres Gêmeas caíram. Ela falou assim, não, olha só, aqui se lia a Bíblia nas escolas, pediram para não ler mais. Se orava antes de começar a escola, citou várias coisas, onde a sociedade moderna pediu para abolir. E aí ela disse, pediram, Deus sai, nós não queremos o Senhor. Nós queremos o nosso projeto, nós queremos da nossa forma, do nosso jeito, que a gente acha o melhor. Aí deu isso aí, agora vai reclamar com Deus? Já contei aqui sobre Arthur Ashe, um grande tenista, que ele, depois de ganhar vários torneios de Wimbledon e outros torneios, ele acabou ficando com câncer e na época mandaram cartas para ele, não era e-mail, essas coisas, era carta, né? E alguém mandou carta, você já questionou a Deus porque está com câncer? E ele então respondeu para essa pessoa. Eu era um jovem lá, uma criança talvez lá no meu país e queria ser tenista. Entre tantos mil lá queria ser tenista. Eu fui um dos que consegui. Poucos conseguiram. Depois não sei quantos queriam estar no circuito profissional. Poucos conseguiram. Eu fui um dos que consegui. Muitos queriam estar lá em Wimbledon, que é um dos 4 grandes torneios de tênis anuais do mundo. E talvez o mais emblemático de todos. 2 foram à final. Eu consegui e ganhei. Então, quando eu ganhei o Wimbledon e passei por tudo isso, né? Eu questionei a Deus, por que o Senhor deixou eu ganhar o Wimbledon? Por que o Senhor deixou eu chegar no topo? Não questionei agora que eu estou doente, eu vou questionar a Deus. Então a gente questiona a Deus somente na hora do problema. Quando está tudo bem, a gente não questiona a Deus. Acho que nós, pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pelo nosso jeitinho, é que conseguimos alcançar aquilo que temos galgado. Mas, na verdade, é Deus que tem nos sustentado, guardado, dando saúde e abençoado para que chegamos a tal ponto. E se, porventura, algumas coisas acontecem, como aconteceu com Jó, tem que falar o que Jó disse.
Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Recebemos de Deus os bens e não recebemos os males? Não. A vontade de Deus seja feita, e ele termina falando uma coisa muito importante. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é um erro grave. Mas, pastor, como é que eu vou saber fazer o bem? Estudamos na Escola Bíblica Dominical, vamos estudar amanhã o texto do vídeo que os irmãos vão receber. Conhecendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus em oração, em jejum, em leitura da Bíblia. Aí você vai saber o que é fazer o bem. Entender fazer o bem. Nós já nascemos com isso, sabemos, na verdade. Mas vamos entender melhor. Se eu sei fazer, esse é o pecado de omissão. Tem um pecado, aquele pecado que você comete, você deixei de... Não era para fazer isto, não era para roubar, roubei, não era para cobiçar, cobicei, não era para isso, não. Agora, isso é omissão, é o deixar de fazer. Eu sei fazer, mas me escuta. É mais ou menos o que o Senhor Jesus contou na parábola do samaritano. O homem estava caído, passou o levita e nem olhou para o homem. Passou o sacerdote e nem olhou para o homem. E deixou o homem ali à beira da estrada. Eles sabiam que o certo era acudir aquele homem, mas não o fizeram. Veio o samaritano e o cuidou. E é isso que Deus quer que nós façamos. É isso que o Senhor quer que nós realmente colocamos em prática em nossas vidas. Eu vou terminar com um texto para você, que ainda em Tiago 1,27. Talvez numa outra hora a gente pregue até sobre esse versículo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo. Fazer o bem, fazer a vontade de Deus e saber que o projeto de Deus é maior do que o nosso. Deus está no controle e sempre estará. Eu estarei orando pela tua vida, para que Deus te abençoe através desta reflexão em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos na beleza da tua santidade. É uma glória que só a ti é devida. Que nós possamos, de cada um de nós, eu também na minha vida, possa entender e compreender o teu projeto, o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, e colocar a minha vida sempre nas tuas mãos. A tua vontade possa prevalecer na vida dos teus filhos, ó Pai. Entenderem que no momento difícil o Senhor está conosco. No momento de abundância também o Senhor está conosco. Às vezes temos a falsa ideia de que no momento da abundância Deus está, e no momento da dificuldade Deus nos abandonou. Não, o Senhor continua conosco. E se não fosse o Senhor, já teríamos perecido neste mundo. O Senhor tem nos guardado. E o Senhor tem algo prometido para nós muito maior do que qualquer coisa desta vida. E precisamos estar aguardando, porque brevemente a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Senhor Deus, abençoe aqueles que agora estão com enfermidade. Uma vez pedimos pela tua serva Lilian, pelo irmão do pastor Wilton ali também precisa, aquele irmãozinho, Senhor Deus, Alisson, Senhor Deus, que também está lutando contra o câncer de pâncreas. Nós cremos no teu poder para a cura. E todos os demais que estão enfermos, passando por algum problema, alguma dificuldade, precisam de uma porta aberta, precisam de uma solução de um problema difícil. O Senhor tem solução para tudo. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Você entrega em tuas mãos. Creio no teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, através da palavra do Senhor. Amém.